Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Lazarim, do componente curricular Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. Nós estamos agora na atividade 2, Sistematização 1. Então essa é a nossa penúltima aula da atividade 2. E para a gente dar continuidade então ao trabalho que nós estávamos fazendo, que é de justamente pensar a migração e também desenvolver uma pesquisa em relação a esse assunto que é a migração. Então, eu vou passar alguns slides aqui para vocês darem uma olhada, que são esses, né? Então, o aprofundamento, quem divide multiplica, estamos no aprofundamento de outros componentes também, estamos trabalhando em parceria. Vou passar rapidamente as habilidades do currículo paulista, elas constam no material, então, para vocês saberem que eu estou seguindo o material do Estado de São Paulo, mas, como sempre, eu não vou ler para dar tempo de fazer outras explicações que são importantes, tá bom? Então, pessoal, eu vou ler e agora rapidinho, né? Nas duas últimas aulas foram apresentadas informações e sugestões sobre como elencar questões e coletar dados para realizar uma pesquisa social. Porém, tão importantes quanto o método de pesquisa são a teoria e a metodologia de pesquisa. Portanto, vamos falar brevemente a respeito desses assuntos. Pessoal, eu já comecei a falar desses assuntos na aula passada, e então o que acontece, né? Vamos explicar melhor um pouco. Estávamos falando sobre migração, estávamos falando também da importância da gente realizar uma atividade em sala de aula a respeito desse tema, que não seja apenas uma atividade que a gente vai ler, enfim, um livro, uma informação e repassar. A gente vai ter um trabalho ativo de pesquisa, no sentido de que nós vamos coletar dados, nós vamos trabalhar com esses dados, né? Que isso significa analisar os dados, e com essa análise de dados a gente vai finalmente fazer a verificação desses dados e ter uma conclusão. Então esse sim é um trabalho de pesquisa. O trabalho de pesquisa ele se notabiliza, né? Ele se distingue por ser um trabalho que, número um, tem um problema de pesquisa. Esse problema ele deve tentar pelo menos ser respondido. Às vezes a gente não consegue responder, ou então a resposta não chegamos a uma conclusão definitiva sobre um assunto, mas isso é uma resposta, né? Então, se tem um problema de pesquisa e se tenta responder esse problema com dois, que são as hipóteses, né? O que é uma hipótese? É uma hipótese, né? Uma pequena tese, uma tese pequena, uma tese que nós temos provisoriamente, mas que pode ser descartada tão logo os fatos evidenciem algo diferente daquilo que nós estávamos pensando. Então, as hipóteses são justamente tentativas de responder um problema, né, uma questão de pesquisa, e essa resposta ela pode ser afirmativa, negativa, mas para a gente ter um problema e para a gente tentar responder esse problema, na sociologia nós temos o que também, como em outras disciplinas científicas, mas na sociologia nós temos os dados que nós precisamos corroborar esse nosso pensamento, né? Essa nossa hipótese, na verdade. Então, nós precisamos levantar dados. Agora eu estou falando meio abstrato, vamos pensar uma coisa prática, né? Na aula passada eu estava falando da pesquisa de intenção de votos, as pesquisas eleitorais e tudo mais, né? Que é um trabalho muito comum, por exemplo, para o cientista político, mas eu também falei de uma pesquisa que foi, por exemplo, a do Theodor Adorno, do livro Personalidade Autoritária. Então, ele tinha um problema colocado lá, né? Ele queria saber qual que era o problema do Adorno, né? Em linhas gerais, era saber justamente se as pessoas que apoiavam, né? Elas apoiavam discursos antidemocráticos, né? Discursos que poderiam conduzir, por exemplo, ao nazismo, ao fascismo, elas
tinham um conjunto de ideias coerentes entre si, né? Ou seja, elas pensariam de uma forma sempre coerente, no sentido de que elas teriam um certo discurso em relação à política, um certo discurso em relação às artes, um certo discurso em relação, enfim, à economia, enfim, em relação à migração, olha só. E daí o Adorno também pensou nisso, ele pensou na migração. Então ele pensava que a posição com relação aos imigrantes de uma pessoa, ela concordaria com outras posições em outras áreas da vida, né? Para aquelas pessoas que defendem regimes antidemocráticos. Essa era a pesquisa dele. Olha só que pesquisa grande, né? Que pesquisa maravilhosa essa. Ele tentou responder isso com as hipóteses de pesquisa dele, né? Então ele formulou essas hipóteses que sim, que havia as escalas, né? Os eixos do perfil autoritário, né? Então essas pessoas, elas supostamente teriam um tipo psicológico, né? Conservador e tudo mais. Então foram as hipóteses que ele foi formulando e no decorrer da pesquisa dele ele foi justamente descartando algumas hipóteses e outras ele foi reforçando, justamente porque ele tinha, né, os dados que consolidavam a pesquisa dele. Então as pessoas respondiam o quê? O que eu comecei a falar na aula passada, os questionários, né? Os questionários que são método quantitativo, falei na aula passada então. Método quantitativo, que era um método que era possível ser aplicado a um número grande de pessoas, né? Então o Adorno ele chegava com o método quantitativo dele, né? Não só ele, né? Eram outros pesquisadores também, né? Mais uns 3, 4 pesquisadores da Universidade da Califórnia, se eu não me engano. Então eles pegaram esses questionários e aplicaram, por exemplo, nas universidades, entre vários estudantes da universidade. E esses vários estudantes, né, que são centenas, né, eram centenas de estudantes, eles, dependendo do tipo de respostas que eles davam, né, então ele pegava aquele quartil, né, aquelas pessoas que tinham essa tendência a responder de um determinado modo coerente, que era a hipótese de pesquisa dele, né? Ele via que sim, aquelas respostas dos questionários estavam corroborando a hipótese de pesquisa dele. Ele pegava essas pessoas e daí ele fazia uma outra pesquisa, que era a pesquisa qualitativa. Então, já que respondeu uma pergunta, elas pensam, elas vão dar respostas coerentes, vamos entender então em que consistem essas respostas, né? Qual o sentido dessas respostas? Por que essas pessoas pensam como elas pensam? Por que elas têm uma determinada personalidade, né? Uma estrutura de personalidade, na verdade, que são essas disposições de agir e de pensar de um determinado modo, né? E essa era a pesquisa do Adorno. Então, ele, para fazer isso, daí ele lançava a mão da pesquisa qualitativa, né? Que daí já não eram mais os questionários, eram as entrevistas. Ele fazia essas entrevistas em profundidade, ou seja, as pessoas elas respondiam livremente, abertamente as perguntas por um grupo e depois elas também faziam uma pesquisa com psicanalistas, né? Então era uma questão assim bastante e durante horas e também por um bom período de tempo essas pessoas elas até na época isso foi até controverso, elas recebiam dinheiro para elas responderem porque senão elas não iam querer participar, né? Elas não iam querer perder o tempo delas indo lá, embora fosse pouco dinheiro, fosse dinheiro para comprar o café, para comprar lá, enfim, qualquer coisa, né? Para elas, mas um dinheirinho básico para elas continuarem lá, indo responder, porque senão elas não iam ter interesse nenhum em responder essas perguntas em entrevistas ao vivo, né? Então o questionário que eu estava falando é aquele questionário que as perguntas são fechadas, né? Então o entrevistador ele escreve as perguntas e coloca lá as alternativas para serem respondidas. Sim, não, concordo um pouco, concordo bastante. Na verdade, as respostas
eram mais ou menos essas, né? Concordo muito, concordo pouco, concordo bastante e tal. Daí a pessoa ia lá e respondia nessa pesquisa desse jeito. Depois disso, ela ia lá e daí sim tinha a pesquisa qualitativa, que ela era entrevistada e falava bastante sobre a sua vida, sobre o seu pensamento, essas suas certezas, de onde que elas tiraram essas ideias todas, né? E também faziam testes como, por exemplo, de um desenho, né? Esse é um teste bem comum da psicanálise, que era mostrado uma imagem, né? Um desenho, então uma imagem para o entrevistado, e esse entrevistado, ele olhava para aquela imagem e dizia, eu estou vendo tal coisa, né? Estou vendo, né, um objeto, uma coisa, às vezes até uma imagem totalmente abstrata, mas daí a pessoa via nessa imagem, por exemplo, o perfil de uma pessoa violenta, ou então um objeto assim meio estranho, né? Enfim, era a pessoa que estava configurando aquela imagem com aquela imaginação dela, que podia ser uma imaginação meio comprometida, né? Então, pessoal, olha só, é uma pesquisa que para se fazer, então eles demoraram 4, 6 anos para fazer essas pesquisas todas, né? E eu falando ainda dessa questão, essa pesquisa ela foi importante do ponto de vista da metodologia, né? Então a metodologia significa o quê? Bom, se eu quiser responder essa pergunta, que é uma pergunta complicada que eu já falei no começo, né? Não vou repetir, para responder essa pergunta, então a gente precisa ter muitos procedimentos necessários. Um deles é a pesquisa quantitativa e a outra a pesquisa qualitativa, né? Por quê? Porque tem o conceito aí de personalidade, de estrutura de personalidade, de perfil autoritário, de conservadorismo, são todas ideias que estavam nas hipóteses, na própria pergunta mesmo da pesquisa e que necessitavam ser respondidas de um tal modo. O que é a metodologia, então? Ela justamente responde, né, qual é o método adequado a uma determinada concepção, a uma determinada teoria, a determinados conceitos, né, que estão dados ali na pergunta e na própria formulação das hipóteses de pesquisa. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que o trabalho de pesquisa de sociologia, ele é intenso, ele é enorme, né? Acontecem muitas coisas nesse processo aí de fazer uma pesquisa de sociologia, né? E entre essas coisas significa também pensar a pergunta mais adequada, como que a gente vai responder, né? Essa historinha toda eu contei para vocês, só para vocês saberem melhor o que é um trabalho de pesquisa social, né? E como que ele acontece, o que ele demanda, né? E justamente, né, para saber que essas respostas que se chegam no final desse trabalho são respostas que diferem muito assim das opiniões, né? E essas opiniões são do senso comum, então não é assim, um achismo, né? Esses trabalhos eles evidenciam respostas que são objetivas, né? Que podem ser testadas, e isso que faz a diferença num trabalho de pesquisa, num trabalho científico, que tem um método, que tem uma metodologia, é isso que faz a diferença. Então essas respostas, elas, se alguém pretender, elas podem ser confrontadas, porque essa pessoa pode refazer essa pesquisa, né? Ela pode seguir os mesmos passos e falar, eu duvido que isso aconteceu mesmo. Então ela vai lá, refaz tudo, daí ela pode chegar a uma outra resposta. O que ele falou estava certo, ou não. O que ele falou não estava certo. Né? Diferente das fake news, que eu estava comentando também. Então é essa que é a importância do trabalho de sociologia. Ele fornece respostas seguras, ainda que não definitivas, né? Não são respostas perpétuas que vão responder todos os problemas, mas as respostas sociológicas, elas se dispõem a responder uma parte de um problema maior, né? Então a sociedade toda, ela é um problemão, e desse problemão todo que é a sociedade, nós vamos pegar partes desse problema e tentar responder essas pequenas partes para depois, né, no trabalho conjunto, a gente chegar a alguma ideia que possa nos ajudar de alguma forma. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham se ligado aí
na importância. Eu vou passando aqui mais alguns slides, ó, que a gente vai discutindo. A pergunta: a coleta de dados por si só pode nos ajudar a pensar em uma série de problemas sociológicos. Mas se quisermos realmente fazer um trabalho de pesquisa, é necessário responder a uma pergunta definida, isto é, propor uma resolução de ao menos uma parte, ainda que pequena, de um problema maior. Acho que eu já falei disso agora, hein? Então, como eu já comentei bastante a esse respeito, eu vou passar mais um slide, né? As respostas. Para chegar a essa resposta, que satisfaz plenamente a pergunta, mas que não é definitiva, formulamos hipóteses de pesquisa. As hipóteses devem conter os mesmos termos da pergunta, porém, na forma de uma afirmação que relaciona esses termos entre si conceitualmente. Eu só vou fazer um breve comentário em relação a esse slide, para vocês entenderem um método para o método de pesquisa, né? Ou seja, um caminho aí, uma dica que nós, quando fazemos pesquisa, pode nos ajudar bastante. E essa dica é justamente a de que, bom, eu quero ter uma pergunta, mas essa pergunta ela não pode ser muito genérica, né? Por exemplo, a migração, sei lá, a gente está falando de migração, né? Porque essa é a nossa atividade. Então, sei lá, o que faz com que a migração exista? Pode ser tudo, né? Pode ser a vontade divina, pode ser, enfim, um problema econômico, financeiro. Existem vários fatores que podem ser responsáveis pela imigração, né? Então, isso não vai ajudar muito no trabalho de pesquisa. Então, o que a gente faz como pesquisador? A gente tenta relacionar pelo menos duas coisas, né? Por exemplo, a imigração e uma outra coisa. Imigração e um desses fatores. A gente pode se perguntar assim, seria então, por exemplo, a dificuldade econômica um fator significativo para a imigração? Ó, vocês viram, eu estou fazendo aqui meio que de improviso uma pergunta, mas eu já estou delimitando mais. Por quê? Porque eu coloquei um termo que é a imigração, que é esse fenômeno que nós estamos estudando ao longo dessas aulas todas, e o outro fator que eu coloquei ali na pergunta tem a ver com a situação econômica, duas coisas juntas, né? Então, uma coisa em relação à outra, né? O fator econômico à imigração. Então, eu estou relacionando essas duas coisas numa pergunta. E essas duas coisas são o que mesmo? Conceitos. Então, a imigração... O que é imigração, então? Explica para mim o que é imigração. Você precisa definir o que é essa imigração. A imigração é um movimento em que as pessoas saem de uma determinada localidade e vão para outra, né? De acordo com quem? Bom, a gente estava vendo aí nas aulas que o Anthony Giddens ele dá uma definição parecida com essa, né? Isso me satisfaz. Por quê? Porque daí outra pessoa que for fazer o mesmo trabalho de pesquisa e falar sobre imigração, ele sabe qual que é o sentido que eu estou dando para essa palavra, né? Porque ele pode pensar uma outra coisa completamente diferente daquilo que eu pensei por imigração, daí não vai dar certo, para ele até me refutar, né? Se eu chegar a alguma resposta na pesquisa que desagrade esse outro pesquisador, ele vai olhar para a minha pesquisa e vai falar assim, isso está errado, mas daí, na verdade, o erro não foi meu, o erro foi dessa outra pessoa que não pensou no sentido que eu estava dando para a palavra imigração. E daí ele vai chegar numa resposta diferente. Por quê? Porque o conceito que ele estava utilizando era diferente do meu, né? Então, são todas questões metodológicas, né, que nós temos que seguir, que nós temos que atentar para fazer um trabalho de pesquisa em sociologia, né? Então, daí, por exemplo, o conceito de imigração, de classe econômica, de situação econômica, a gente pode pegar ali de algum autor que já se dedicou a esse mesmo assunto, né? E fazer com esse autor aquilo que essa outra pessoa fez com a gente, né? De refutar o que nós falamos, ou então de dizer, não, você está certo, mas eu quero refazer a sua pesquisa, né? Então, pessoal, depois dessa pergunta que tem a relação entre imigração e situação econômica, eu posso ter uma hipótese. Qual hipótese pode ser essa? Eu acho que sim, que a imigração ela
ajuda sim, quer dizer, aliás, os fatores econômicos, a situação econômica precária, né, favorece a imigração, por quê? Daí eu vou ter a hipótese, né, daí tem um complemento na resposta, né, esse complemento pode ser, por exemplo, também estou improvisando aqui, porque daí eu posso adicionar um outro fator, né, que é porque a situação econômica, ela nesse lugar para onde ela foi é mais favorável, né? Então daí a situação econômica favorece o movimento de imigração porque essa nova realidade de vida a pessoa ela crê que vai favorecer a sua família, não sei, podem ser muitas as respostas, né? Porque a pessoa acredita que vai favorecer a sua família, porque enfim, eu não estou conseguindo pensar em tantas coisas aqui, porque são muitos assuntos que nós temos que trabalhar aqui na sala de aula, ou então aí na sala de aula, eu aqui no Centro de Mídias, né? Mas você pode pensar livremente aí, só que sempre a gente vai fazer esse trabalho, né, de criticar, bom, será que eu fiz uma hipótese boa? Eu acho que não, né? Eu acho que a minha hipótese, por enquanto, ela é ruim, eu precisaria pensar com mais cuidado numa hipótese aqui de pesquisa para justamente ter uma boa pesquisa, né? Então, pessoal, estou dando ali algumas dicas de como que a gente faz um trabalho de pesquisa e que pode ser feito na escola também. Vocês estão vendo que eu estou falando muita coisa e até de uma forma acelerada ou rápida, né? Mas é porque eu não estou tão preocupado assim com vocês gravarem os detalhes do que eu estou falando, mas a ideia geral do que eu estou propondo, né? Então eu estou falando muitas coisas, mas para vocês verem o que? Principalmente, que existe um método de pesquisa, que existe uma metodologia de pesquisa, que é importante ter conceitos, que é importante ter um problema de pesquisa, né? E que esse problema de pesquisa, no caso, é a imigração. Então nós estamos falando de imigração. E seria muito legal a gente aprender esse assunto de uma outra forma, que é fazendo essa pesquisa. Como que a gente vai fazer? Vocês podem se basear em algumas sugestões que eu dei nessa aula e vocês podem experimentar mesmo com erro e acerto, porque esse é o trabalho do cientista, do pesquisador. Ele erra, ele acerta, ele avança, ele retrocede. Então, isso é normal, isso não é um problema. E é essa que é a beleza até da ciência, né? A ciência, ela não tem medo de errar, né? Ela não tem medo de lidar com seus próprios limites. E é isso que é legal do nosso processo de conhecimento. Que a gente vai aprendendo com os nossos erros, a gente vai aprendendo com a nossa experiência, né? Com a nossa própria prática. E não simplesmente daquele lugar cômodo que é o império das opiniões, aquilo que você já acha porque você ouviu falar e tudo mais, e não se dá o trabalho de ir lá, colocar a mão na massa, errar, acertar e fazer uma pesquisa, né? Então são todas sugestões bem legais para a gente tentar usar, né? Tudo isso é sugestão, tá? Não é regra, não estou mandando ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Então, pessoal, eram essas as ideias principais. Eu vou passar mais um slide aqui. E aqui eu dou um exemplo, né? Vamos ver esse exemplo aí. Os estudantes que são ou pertencem a famílias de imigrantes... Aí, tá vendo? Eu fiz uma hipótese, né? Eu fiz um problema de pesquisa. Onde tem interrogação, você lê o problema, a questão da pesquisa. Então, vamos lá. Os estudantes que são ou pertencem a famílias de imigrantes que estudam na sala ou série escolar, né? Daí eu estou falando estudantes A, possuem o mesmo padrão de vida dos estudantes que partilham da mesma condição de imigrante, estudantes B. Tá aí, pessoal, pensei numa questão de pesquisa para vocês, por vocês, né? Mas o que seria mais legal é vocês pensarem na sua questão de pesquisa. Mas nesse exemplo que eu dei aí, vocês podem ver que tem esses dois fatores relacionados. Estudantes A e estudantes B, né? Eu não estou falando, só os estudantes A, né? Os estudantes que pertencem a famílias de imigrantes que estudam na série escolar
possuem qual o padrão de vida, né? É uma pergunta extremamente genérica essa. Agora, se eu pergunto se esses estudantes eles possuem o mesmo padrão de vida dos estudantes B, daí sim eu tenho um limite, eu tenho um parâmetro, né? Então, uma pergunta boa é aquela que relaciona duas séries, né? Dois fatores, A e B, né? Então, a hipótese está escrita abaixo. Bom, os estudantes A possuem o mesmo padrão de vida dos estudantes B, porque foram integrados econômica e culturalmente na nova sociedade, né? Então, isso daí é uma hipótese otimista, vamos dizer assim, né? Uma hipótese que fala assim, não, olha só, a imigração realmente trouxe aos imigrantes aquilo que eles desejavam, né? Hipótese B, 2, aliás. Os estudantes A possuem o mesmo padrão de vida que os estudantes B somente porque compartilham condições econômicas semelhantes, mas não culturais. Daí eu estou introduzindo um outro fator, um outro problema, que é o cultural, né? A gente estava, pelo menos na pergunta, falando só do que mesmo da condição econômica, né? Padrão de vida meio que equiparado à condição econômica, mas a gente pode pensar que o padrão de vida ele pode estar relacionado com uma outra variável, né? Que seria essa cultural, né? Então, e por que eu fiz essa pergunta, né? Que vocês podem fazer aí na escola? Porque pode acontecer muito bem de uma escola ter um perfil de estudantes homogêneo, né? Que as pessoas têm ali, né, a mesma classe social, as mesmas referências culturais, então os estudantes ouvem as mesmas músicas, eles consomem os mesmos alimentos, eles assistem as mesmas séries, os mesmos filmes e têm uma condição econômica igual, né? Olha só, isso é uma coisa, né? E pode ser até então que nessa classe homogênea tenha imigrantes que de repente eles se inserem ali nesse mesmo meio, né? Eles conseguem realmente partilhar de todos esses códigos, né? Agora pode acontecer que os imigrantes, né, que vêm de fora, eles cheguem lá na sala de aula e daí eles, por exemplo, têm até um perfil econômico semelhante, mas daí você vai ver que não tem o mesmo padrão de vida. Por quê? Porque eles têm referências ou práticas culturais completamente diferentes, né? Então isso acaba impactando também o padrão de vida dessas pessoas. Então elas consomem outros produtos culturais, né? Quer dizer, produto cultural é meio que uma contradição. Consomem outras mercadorias, né? E consomem também outras... enfim, consome outras artes, enfim, outras referências, né, de cinema, de teatro, de música e assim por diante, né? E daí pode ser que essas pessoas não tenham também um padrão parecido de vida, né? Daí é necessário também, outra coisa importante, definir o que se entende por padrão de vida, o que se entende por condição econômica, o que se entende por condição cultural, né? Então tudo isso é necessário ter conceitos para dizer o que é isso. Olha, conceito de padrão de vida de acordo com fulano de tal é esse, o conceito de condição cultural é esse aqui, assim por diante, né? Então, pessoal, vocês viram aí que o trabalho de pesquisa ele é árduo, é um processo longo, mas que vale muito a pena a gente até experimentar isso na nossa prática de estudante para que a gente se interesse justamente por saber, por ter um conhecimento mais amplo da realidade, tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima aula, que é o encerramento dessa atividade 2, tá certo? Grande abraço aí para vocês e até mais.